Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas na área, quinta-feira com notícias e informações do São Paulo, saídas confirmadas do tricolor. O martelo foi batido e o mercado da bola do São Paulo começa a se movimentar. Alguns nomes começam aí a surgir, especulações e o São Paulo já enviou uma proposta oficial e vamos comentar aqui nesse vídeo com vocês. Mas antes, te convido para subir o likezão e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E a nova meta do canal é de 225 mil inscritos. Atingindo essa meta, eu vou presentear uma pessoa que participa aqui para levar um presente, uma camisa do nosso tricolor. E para iniciar, ontem, quarta-feira, o Dr. Marco Aurélio Cunha protocolou seu retorno ao Conselho Deliberativo do São Paulo e mandou um recado para a torcida do São Paulo e também para os conselheiros. Olha só aí o recado do Dr. Marco Aurélio, vamos ouvir. Caros torcedores do São Paulo, sócios, amigos são paulinos, eu hoje à tarde passei na Secretaria dos Conselhos lá no Morumbi e protocolei o meu retorno ao Conselho Deliberativo. Eu fiquei afastado por 2 anos, uma licença solicitada, e agora, vencendo esse prazo, eu retorno ao Conselho para claramente, nesse momento crítico do São Paulo, poder ser mais um colaborador. Então, meu abraço a todos, agradeço muitas mensagens que recebo, falando sobre o São Paulo, e vamos ver o que vai acontecer, vamos trabalhar para que o São Paulo melhore. Grande abraço a todos. Bom, tá aí o recado do Dr. Marco Aurélio Cunha, confirmado aí o seu retorno ao Conselho do São Paulo, vai ser participativo agora, né? Votar, decidir aí sobre a vida, o futuro do nosso São Paulo Futebol Clube. Por mais que ele negue que possa ser um eventual candidato à presidência do São Paulo, né? Já surgem alguns rumores que ele, Pinotti, Belmonte podem ser aí um dos candidatos à presidência do São Paulo na eleição que vai acontecer em 2026. Partiu então para o mercado da bola do São Paulo, começando pelo lateral esquerdo Nicolas do Sub-20, campeão da Copa do Brasil no meio de semana contra o América lá no Independência. Nesse dia, pessoas ligadas à Roma estiveram presentes lá no Independência para verificar, analisar um pouquinho mais de perto o jogador do São Paulo. Até o momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do São Paulo, mas é bem certo que logo logo deve pintar alguma coisa para o tricolor. O moleque vem se destacando aí, chamando a atenção de times de fora, principalmente a Roma aí, que está de olho no jogador. E tem saídas confirmadas no São Paulo. Primeiramente vamos falar do Luiz Gustavo, pessoal. Eu até trouxe uma informação para vocês, né, de que o São Paulo tinha a intenção de renovar com o jogador caso ele aceitasse uma redução salarial. Porém, isso tudo mudou. Como sempre no São Paulo existem reviravoltas e mudanças de rota. Aconteceu agora com o Luiz Gustavo. O São Paulo, né, estava ali para negociar com ele uma renovação, claro, pagando bem menos do que ele recebe. Informações que ele recebe entre 800 a 1 milhão de reais, mais ou menos aí recebia, né, no caso aí com o São Paulo. E ele até aceitaria reduzir os salários. Porém, o São Paulo, no meio do caminho ali das negociações, acabou decidindo não renovar mais com o Luiz Gustavo, independentemente ali da redução que ele acabaria aceitando, tá? Então o São Paulo decidiu não ficar mais com o Luiz Gustavo e ele não será mais jogador do São Paulo. Eu tenho para mim que é bem provável que aquela entrevista que ele concedeu, aquele desabafo após o vexame contra o Fluminense, foi fundamental para a diretoria do São Paulo não renovar mais com o jogador. Por mais que eles certamente vão negar isso de forma pública, tá? Mas isso certamente não caiu muito bem e a gente percebe, né, até o comportamento, a forma que se expressou o Rui Costa no dia ali que ele acabou falando um pouquinho sobre o assunto, né? Então o São Paulo decidiu não ficar mais com o jogador. Independentemente da decisão aí do São Paulo, se foi por isso ou se não foi, a decisão foi acertada. Antes tarde do que nunca, Luiz Gustavo foi importante em alguns momentos, bateu de frente com a gestão aí pífia de Casares, mas falando de bola, do que ele poderia entregar e pelo que poderia aí gastar no jogador e tirar espaço de um outro atleta, a decisão foi acertada. E o outro nome que deixa o São Paulo é o meio-atacante Emiliano Rigoni. Não é mais jogador do São Paulo, já foi notificado sobre a sua saída. E vale lembrar rapidinho que na última entrevista coletiva do Crespo, ele foi questionado sobre isso e meio que fugiu ali da pergunta, dando já algum sinal que já sabia
né? Deu para perceber isso, que o Rigoni não ficaria no São Paulo. Para mim, mais uma decisão acertada do São Paulo, que por sinal não era nem para ter voltado para o nosso tricolor. Eu já havia antecipado isso para vocês aqui no canal sobre o Rigoni, sobre também a situação do Jandrei, que não deve ficar mais aqui no São Paulo, né? Em alguns lugares comentavam que eles poderiam continuar ainda, até o Dineno também, mas aqui no canal a gente sempre trouxe para vocês os movimentos reais que estavam acontecendo com esses atletas. E se você está curtindo o nosso vídeo e não deixou ainda o like e ainda não hypou o vídeo, dá aquela força aí que é muito importante para o nosso trabalho e a nossa continuidade aqui na plataforma. Sendo assim, já são 3 saídas confirmadas no São Paulo: Dineno, Luiz Gustavo e o Rigoni. Se a gente for colocar talvez ali ao pé da letra, né, quanto que o São Paulo deve economizar na folha com essas 3 saídas, vamos chutar mais ou menos aí 1.800.000, tá? Vamos chutar aqui que o Gustavo recebia cerca de 800 a 1 milhão de reais, colocar mais ou menos 400 para cada aí, Rigoni e Dineno, é mais ou menos isso aí. Vamos chutar mais ou menos 1.800.000 de economia na folha do nosso tricolor. Dá para trazer um nome legal aí para a próxima temporada, né, rapaziada? É só saber trabalhar que dá para você fazer um bom time, tá? Vamos lá, falando um pouquinho sobre possíveis chegadas, o nome de Ávila, Gaston Ávila, jogador argentino, um zagueiro canhoto que estava no Fortaleza, né? O contrato dele encerra com o Fortaleza até o final desse ano por empréstimo. Ele pertence ao Ajax da Holanda. O que acontece? O São Paulo viu aí uma possibilidade de ter o jogador por empréstimo aqui no São Paulo, visto que o atleta quer continuar aqui no Brasil. O São Paulo já procurou ali o Ajax e enviou uma proposta para ter o jogador por empréstimo por 1 ano, mais opção de compra. Cara, é um nome que algumas pessoas gostaram e tal, né? Torcedor do São Paulo acabou gostando. Pode ser uma boa, de fato, para o São Paulo, até a questão da idade também, 24 anos é uma idade até bacana, né? Dá até para você fazer depois um investimento com o jogador. Porém, tem um detalhe bem importante, tá? Esse jogador, no ano passado, em 2024, ele sofreu uma lesão de LCA. Ele ficou 348 dias fora por conta dessa lesão, uma lesão semelhante ao que sofreu o Caleri, Ian Francisco e também o André Silva, tá? Então é uma lesão que assusta, é uma lesão grave, e o cenário é muito parecido com o Dineno, né? O Dineno também, quando chegou no São Paulo, ele tinha acabado de praticamente se recuperar de uma lesão de LCA. Precisa ter uma atenção, uma boa avaliação para não ser um novo Dineno aqui no São Paulo, visto que o nosso departamento de São Paulo é um problema, apesar que está aí acontecendo algumas mudanças, tá? A boa notícia é que durante o empréstimo dele no Fortaleza, ele não sofreu nenhuma lesão semelhante, nenhuma lesão muscular, nem algo do tipo, nada vinculado ao joelho. Ele teve somente uma lesão na mão, que não é nada preocupante. Então, a princípio, em 1 ano de Fortaleza, ocorreu tudo bem com o jogador, não ficou lesionado por nada grave aí, somente essa lesão na mão. Mas vem com um histórico parecido com o que sofreu o Juan Dineno. Então tem que tomar um cuidado aí, fazer uma boa avaliação para não errar, porque o São Paulo precisa amenizar os erros em contratações. E tem a questão do Arboleda, né, com 34 anos, o interesse aí do Atlético Paranaense, e ele tem 24 Ávila. Então, para mim, rapaziada, estando tudo certo com Ávila, né, saudável, tudo certinho, para mim seria plausível, né, você meio que rejuvenescer o elenco do São Paulo, porque tem muitos jogadores já com uma certa idade, muito tempo aqui no tricolor. Então, para mim, é uma decisão aí que, estando tudo bem com Ávila, cara, e depois negociar com o Arboleda aí, indo para outro time, para mim tá certinho. Tem que fazer essa modificação, essa reformulação, que é sempre importante ano após ano. E nos últimos dias surgiram algumas especulações de Bruno Gomes no São Paulo. O jogador tem 24 anos de idade, avaliado em 5 milhões de euros no Transfermarkt, e tem contrato com o Internacional até dezembro de 27, algo totalmente inviável para o São Paulo. Talvez se o Inter tivesse sido rebaixado, poderia ser até uma alternativa, mas é um jogador que tem mercado, jogador que tem cidadania italiana também, e é improvável o São Paulo fazer uma investida desse nível. Mesmo estudando esse contexto, fomos apurar, né, por pessoas ligadas a São Paulo, e não existe sequer nenhum movimento, nada acontecendo
para tentar a contratação de Bruno Gomes. Bom, pessoal, essas foram as principais informações de momento do São Paulo. Ficarem atento para mais novidades e assim que surgir eu volto aqui e deixo vocês super atualizados. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto!